Oi, eu sou Guilherme Orbi e vamos falar sobre como criar histórias com muitos núcleos de personagens. É um tipo de história que eu gosto muito de escrever, mas precisa ser feito com cuidado. Muitos personagens podem atrapalhar o desenvolvimento da história, mas uma boa divisão de núcleos pode ajudar a deixar a trama mais dinâmica. Quando um núcleo tiver com acontecimentos mais lentos porque precisa apresentar algo novo ou algum outro motivo, em outro núcleo pode acontecer algo mais agitado, e assim pode deixar o ritmo mais balanceado, mas precisa tomar alguns cuidados. Mas antes de falar sobre esses cuidados necessários, vem informar que finalmente vou lançar a proposta que comentei algumas semanas atrás, um curso ao vivo dividido em 12 semanas. O objetivo é explicar do básico ao avançado como criar uma história e concluir um projeto de forma satisfatória e sem sofrimento. São 12 encontros ao vivo e online, com uma turma com um número reduzido de pessoas para facilitar a interação. E além de passar as informações necessárias, também vamos ter exercícios práticos para realmente desenvolver as habilidades fundamentais para escrever um bom livro. E teremos um grupo exclusivo no Telegram para a turma interagir melhor, de repente criar parcerias, e tudo isso com um preço bem acessível e tudo com garantia e sem complicação. Vamos iniciar assim que as turmas fecharem, mas tenho que dizer que o número de vagas vai ser bem limitado, e não sei se vou manter esse formato ao vivo depois, então não perca essa oportunidade de finalmente ter tudo o que precisa para escrever seu livro. Clique no link na descrição e conheça melhor a proposta. Voltando para o tema do vídeo, tome cuidado para não colocar muitos núcleos desnecessariamente. Não tem um número certo, mas quanto mais você dividir os personagens, corre o risco de deixar a sua trama mais dispersa, ou com poucos acontecimentos relevantes, ou núcleos menos interessantes. Porque ao criar núcleos diferentes, é como você juntasse histórias diferentes conectadas em um único livro. Seria mais ou menos isso. Então cada um dos núcleos deve ter seus conflitos, viradas, ter uma estrutura amarrada, passando pela apresentação, desenvolvimento e conclusão. Precisam acontecer coisas interessantes e ter bons personagens. Precisa ter o mesmo cuidado que teria se fosse um livro novo diferente. E essa é a parte mais complicada de criar histórias com vários núcleos, porque todos precisam ser o mais interessante possível, e tenha cuidado para não deixar os núcleos muito afastados e sem conexão com os outros. Mesmo sendo independentes, o ideal é que tenham conflitos em comum. Pode ser o mesmo objetivo, o mesmo vilão, os mesmos problemas, ou um se opor ao outro, entre outras possibilidades. Eles precisam estar conectados de alguma forma, e eles podem se misturar ou não. Stranger Things faz isso muito bem. Como são muitos personagens, eles costumam dividir em núcleos diferentes, e cada um vai resolver alguma coisa, e os outros personagens vão se alternando entre os núcleos às vezes, e no clímax, eles se juntam criando uma cena mais impactante. E isso pode ser uma ótima alternativa caso criem núcleos enfrentando o mesmo problema. Falei melhor sobre isso nesse vídeo aqui, talvez te ajude também. Outro cuidado que você precisa ter é que histórias com muitos núcleos costumam ficar mais longas e mais trabalhosas, pelos motivos que já comentei. Você precisa criar mais personagens elaborados, mais conflitos, vai precisar desenvolver tudo de forma separada e conectada ao mesmo tempo, vai dar mais trabalho, mas eu gosto muito, e pode ser muito divertido. A questão é que isso combina melhor com histórias que têm a proposta de serem mais longas, como séries, mas também funciona em livros únicos. Só não recomendo para histórias curtas. Daria mais trabalho manter tudo mais coeso. E também vale lembrar que uma coisa é colocar 2 ou 3 núcleos diferentes. É até mais simples e comum ver histórias divididas assim. Fica mais fácil de manter tudo conectado. Já com 7 ou 8 núcleos diferentes já fica complicado. Game of Thrones tem algo parecido com isso. Funciona para a forma que a história é contada, mas se tornam livros intermináveis, porque naturalmente acaba expandindo mais o universo. E é até uma das vantagens de ter mais núcleos. Você consegue explorar melhor, de repente, um mundo cheio de coisas interessantes se os personagens já estiverem inseridos na região, do que colocar o protagonista viajando o mundo todo. Ele viajando fica uma apresentação mais corrida. Já um personagem que vive na região já seria mais fácil de explorar os detalhes. E isso não vale apenas para histórias de fantasia. Isso pode ser útil em histórias, por exemplo, que tratam diferentes classes sociais. Vamos ao clássico personagem rico que se apaixona por uma menina pobre. 2 núcleos separados, um abordando a vida no meio da burguesia e todos os conflitos que podem existir, e o outro vivendo os desafios de ter uma vida de pobre. Se fosse apenas pelo ponto de vista de um personagem, ficaria complicado explorar as dificuldades reais da pobreza e a solidão que pode ter em um salão lotado de nobres. E o choque de realidade pode evidenciar ainda mais isso. Tirando o personagem de uma realidade e colocando em outra, você tem a oportunidade de destacar melhor esses elementos. Isso vale para personagens que moram em países diferentes, em culturas diferentes, planetas, cidades. Essa vantagem de ter mais de um núcleo de personagens é muito valiosa e tente explorar isso se fizer sentido na sua trama. Outra vantagem que já comentei é o dinamismo maior para a história. Você consegue manter uma leitura mais agradável variando o ritmo com mais facilidade. Porém, você precisa ter muito bem planejado o que vai acontecer, senão você pode se perder, porque corre o risco de criar barrigas na história. Tem muita coisa acontecendo, mas se tirar da história boa parte não vai mudar nada. Tome muito cuidado com isso.
Tudo precisa ser importante de alguma forma, em todos os núcleos. Tudo precisa fazer a história avançar. E falando assim parece que é muito complicado. E não é tanto assim não. Você precisa focar no tema central da história, e todos precisam estar envolvidos com ele de alguma forma, mesmo que um núcleo seja claramente mais importante que outro, que tenha a figura clara de um protagonista. Os núcleos secundários precisam estar relacionados de alguma forma com a trama central. Um exemplo, o objetivo é resgatar a filha do presidente de algum país. Nisso contrata uma equipe de soldados especialistas. O outro núcleo poderia ser dos vilões que sequestraram para passar uma mensagem para o mundo, e poderia ter o núcleo do governo que está administrando essa crise. De repente, o protagonista é o responsável por coordenar a operação de resgate, mas não necessariamente vai para campo. Tudo aqui está relacionado, poderia explorar toda a relação conturbada desse protagonista com a filha dele. De repente, ele é separado da mãe dela e perdeu a proximidade, e esse sequestro fez ele repensar muito sobre as prioridades dele. Um grupo de sequestradores pode ser motivado pela morte da família do vilão por uma bomba que aparentemente foi parte da operação desse presidente, mas a verdade é que não foi bem assim, foi na verdade um acidente. E na equipe dos soldados podem ter personagens brabos, mas sem ser descartáveis. O líder poderia ser amigo de infância do protagonista e junto agem para resolver a situação. 3 núcleos bem diferentes estão diretamente conectados. No final, o protagonista poderia pessoalmente lidar com o vilão e negociar o resgate após a equipe de soldados não ter sucesso, ou ter um sucesso parcial, conseguir destruir a base inimiga, acabar com a organização, mas o vilão escapar. No clímax, os 3 personagens principais de cada núcleo estão juntos, e é revelado que a morte da filha do vilão foi causada por uma operação coordenada pelo protagonista e o amigo dele, e se questiona o valor da vida mesmo sendo de outra nação. No fim, o vilão morre com um tiro e a filha do presidente é resgatada. Aquele clássico desfecho. E o ritmo pode ser alternado com as informações do núcleo principal, onde seria algo mais focado no diálogo e na estratégia, também a parte de lidar com os líderes do governo. O outro núcleo seria da ação, ou seja, sempre que tiver parado, só jogar para esse núcleo para acelerar bastante com tiros e mortes. E o núcleo do vilão seria para aumentar a dramaticidade e tensão da história. Assim equilibraria a história e seria bem tranquilo de conduzir tudo. Depois só colocar um nome legal tipo Jack Ryan que pode dar certo. Lembrando agora, acho que a primeira temporada dessa série tem uma trama bem parecida com esse exemplo, mas nem lembrava dela. Então, com mais núcleos você consegue mostrar mais elementos, aprofundar no tema central, dar camadas. Claro que é possível fazer com apenas um núcleo, mas com mais núcleos pode facilitar esse aprofundamento. Espero que tenha gostado do vídeo e vou deixar passando aqui no final a proposta do curso ao vivo. Lembrando que o link está na descrição. Escreva seu livro sem complicação. Chegou o momento de você finalmente conseguir criar e desenvolver a sua história. Existe um passo a passo que eu utilizo na produção dos meus livros que funciona e me ajuda muito a concluir minhas histórias. E eu vou apresentar ela para você. E não se preocupe porque ela é fácil de aprender, porque o segredo é a organização e ter as informações necessárias para encaixar da melhor forma suas ideias e deixar a sua história a melhor possível. Quando comecei a criar histórias eram muito simples, sem muita profundidade. Lembro que comecei quando eu estava na 4ª série. Toda semana eu criava uma história nova e mostrava para os meus amigos, e desistia dela logo em seguida, por achar que ela estava muito ruim e começava outra. No início eram todas muito parecidas com Dragon Ball, e sempre tentava superar a história anterior. À medida que fui amadurecendo, fui melhorando como autor e criando outros tipos de tramas, mas eu não conseguia concluir uma história. Não sabia como fazer, ficava perdido com tantas ideias, às vezes desmotivado, ou até mesmo percebia que a história não era tão boa, ou que faltava algo nela, sabe? E isso permaneceu por muitos anos. Lembro que já estava na faculdade quando consegui concluir meu primeiro livro. Era o primeiro de uma série longa, incrível e épica, mas eu não gostei dele. Até fiquei feliz quando terminei, publiquei na Amazon por um tempo, mas depois tirei, desisti de continuar e abandonei por bastante tempo. Nesse tempo, escrevi outros livros bem melhores e descobri uma coisa bem interessante. Existe um processo de escrita que ajuda a deixar a história mais interessante e melhor. Também a escrever um livro com muito mais eficiência, sem bloqueios criativos, furos no roteiro, ajuda a inspiração fluir, os personagens parecem que vão ganhando vida. Esse processo funcionava para eu conseguir criar uma trama organizada e muito mais envolvente. E eu quero te apresentar esse processo na íntegra para você, e tudo de forma prática com exemplos variados para ficar mais fácil de compreender. Preparei o material com todo carinho, serão 12 aulas ao vivo, uma por semana, que vai do planejamento da história, que envolve criação de personagens, universo, roteiro, entre outros elementos importantes, passando pelas descrições de cenas, chegando até a revisão do projeto. E também teremos atividades práticas, como análise dos textos produzidos pelos alunos para lapidar o texto e ajudar nas dificuldades de cada um. E as turmas terão um número de pessoas reduzidas para conseguir fazer esse acompanhamento melhor. Um grupo exclusivo no Telegram para trocar informações entre os membros de cada turma. Vamos iniciar assim que as turmas se fecharem. Então tenho que dizer que as vagas serão bem limitadas e não sei se vou manter essa proposta de curso ativa dessa forma ao vivo depois. E o valor está bem acessível e com garantia de pagamento seguro. As aulas serão pelo Meet e vamos usar a plataforma do Hotmart para que tudo fique bem organizado. Clique no
no link na descrição no comentário fixado para garantir sua vaga. Não perca essa oportunidade!